pessoal, beleza? Bom, seguindo aí com o nosso The Kingdom Come. Carregando aqui, né? Lembrando que a gente voltou de Skalitz. A gente falou com o Sr. Hatzig. E agora a gente tem uma missão. Nós temos que falar com o Sir Robert para poder treinar. Porque afinal, né, o Henry ele é o filho de um ferreiro e ele precisa adquirir habilidades de luta para sobreviver. Deixa eu acender a tocha aqui para nenhum guardinha vir me encher o saco. Porque eles costumam prender se você não utilizar é, a tocha. Bom, deixa eu comer alguma coisa aqui, eu vou lá dormir. Preciso de algum lugar pra dormir. Vamos comer, né? Então, pessoal, tive uma reflexão sobre esse jogo que foi bastante interessante. Queria compartilhar com vocês aqui, né? Mas antes, se inscreva no canal aí, deixa um like. Deixa aí um comentário se você notou as coisas que eu vou falar aqui, se você tem uma outra visão. É bom, todo jogo, toda história, ela precisa ser um pouco fictícia, um pouco real. Ela não pode ser totalmente fictícia ou totalmente real, porque se ela for muito real, história que eu digo assim, história de um videogame, tá? Ela deixa de ter o elemento humano. Então ela vai virar apenas ações e movimentos, né? Você não vai ter aquela trama humana, você não vai ter a psicologia do personagem, dos outros personagens que cercam ele. Então, se você não vai ter essa, essa dinâmica, essa vivência. Então, você poderia descrever só que uma pedra rolou e caiu aqui. Conta a história dessa pedra caindo. Então, assim, não teria uma conectividade humana. E você não ia conseguir imaginar viver aquela história. Então, toda história precisa ter esse lado realista, porque senão ela fica inverossímil. E ela precisa também ter o lado fictício. Assim como é Senhor dos Anéis. Assim como é também no jogo Red Dead. Assim como é Ghost of Tsushima. Assim como é qualquer jogo que misture, né? A vida real com a ficção. E a ficção nada mais é do que uma, uma outra visão sobre aquilo que já existe. Assim como é Mass Effect, né? Eu não costumo jogar jogos com tema de ficção científica porque eles tendem a ser muito da realidade. Eles tendem a ser muito mais fictícios e inverossímeis. Por exemplo, em uma das fases do Mass Effect você tem que escolher a paz entre os Quarians e entre os Geths. Os Geths são robôs. Os Quarians são uma espécie de extraterrestre que criaram os Geths. Porém, os Geths viraram independentes e ficaram contra eles e expulsaram eles do planeta natal. Os Quarians, né, foram expulsos. Então eles vivem no universo pela flotilha. Tudo bem, você consegue conceber que isso seja um conflito real humano, porque existe uma centelha ali, existe uma característica humana do conflito. Isso é fato, existe. E é por isso que você torna é, a repetir esse padrão em outras coisas. Por exemplo, a gente vê que existem tribos que têm rivalidade, existem religiões que têm rivalidade, existem situações de criador e criado, em que você vê uma nítida é, rivalidade. Então você consegue conceber isso como um acontecimento real, como algo verídico, verossímil. Verossímil quer dizer uma coisa que é crível, que você consegue acreditar, porque isso está muito próximo da realidade. Mas, quando você tenta ver, por exemplo, jogos que escapam muito disso, vamos supor que você acha um jogo em que o objetivo é você pegar pedrinhas e jogar, empilhar pedras. Isso pode não fazer muito sentido, entende? Então toda história ela precisa ter o lado fictício
que é o, que é o lado em que as coisas se desenrolam, e o lado é, humano, o lado mais realista, que vai colocar um fundo de verdade naquela história. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que o gráfico é até mais bonitinho hoje que isso aqui. Ele tá meio carregado. Eu acho que meu PC deve estar carregado de coisa, né? Enfim, e é basicamente isso. Deixa eu ver se tem comida aqui Show me nos what you've caras. got concealed. Ué, de novo, cara. Are you deaf? Os caras estão em cima de mim, bicho. What's going on? Tô devendo, é? For security reasons. Quer me revistar. Vai. If you Vamos andar na insist. linha. Pode revistar aí, seu guarda. All's well. Mind how you go. Então é basicamente isso, né? Todo jogo tem que ter um ponto verossímil e um ponto inverossímil. É, não inverossímil, mas entenda, é fictício, né? Realista e fictício. É isso que acontece em The Kingdom Come. Eu acho que é por isso que ele é tão interessante, porque você consegue ver muitas coisas que foram baseadas na realidade e outras coisas que são acrescentadas. Mas assim, sem acrescentar poder, magia, né? Isso vai muito do foco da equipe da Warhorse, que é desenvolvedora, criadora e desenvolvedora desse jogo. E que ela quis trazer nesse jogo, nessa história, como era de fato a Idade Média. Idade Média que eu chamo período feudal. Eu não costumo usar esse termo de Idade Média ou, né, mundo medieval, mas sim período feudal. Até porque eram feudos, né? É, bom, a gente vai lá na missão A, missão principal, e a gente vai falar com... Não, eu acho que é isso, tem que ir lá. Se eu não me engano, a gente vai aprender a campo de tiro, beleza. A utilizar a espada. Como eu acabei de sair da cadeia, então eles vão ficar querendo me revistar, vão ficar embaçando na minha. Então, para essa história dessa incrível, ela precisa ter um fundo de realidade, um fundo de ficção. Assim como toda história que a gente lê num livro de literatura, que a gente vê no cinema. Eu acho que é isso que torna tudo interessante. Se a história é exatamente baseada só em fatos assim, por exemplo, como um livro de história, né? Quando a gente fala Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Vai. Vamos de treinamento básico. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Se a gente for ver o que está além dessas palavras, o que elas significam, a gente vai imaginar que o Pedro Álvares Cabral descobriu alguma coisa, né? Tá, vamos combater o Sr. Bernardo, eu não sou criança. Boa. Mas agora, quando a gente começa a entender que naquele período Portugal e Espanha estavam disputando os mares e o objetivo deles era levar o cristianismo pelo mundo e também encontrar com reis cristãos para combater os muçulmanos, a gente começa a entender muito das coisas que existiam naquela época, né? Como era a índole deles, o que eles buscavam. Isso acontecia o tempo todo. A Inglaterra só entrou na jogada depois, junto com a Holanda. Bom, deixa eu só dar esse cara aqui, daí eu continuo. Vamos ver do que você é capaz. Vamos então, mano, vamos lá. Entendi, ele tá medindo o meu nível de... Ô louco, mano, o cara é um cavalo, mano. Ele tá verificando o meu nível de instrução da esgrima. O que eles estão fazendo aqui é esgrima, pessoal, esgrima. Eu sei que todo mundo vai achar que aquele é um esporte banal, que é aqueles caras que usa calça colada e fica rebolando com espada. Não tem nada a ver, tá? Esgrima, arte da espada. Você vai encontrar isso em todas as civilizações. Tanto no Japão, né? Vocês podem ver que existe a arte da espada com samurais. Você vai encontrar isso também em toda a pré-civilização em tribos. Oh, o cara é muito bom, não acertou, mano. Ele acertei acho que duas. Caramba.
Toma. Nossa, que surra, cara. Fine. That's enough. Bom, e nessa época, Had my work cut out, quando it você começa a entender o contexto e por que que o Pedro Álvares Cabral fez isso, o que ele estava procurando. E quando você descobre que, por incrível que pareça, Portugal não tinha o menor interesse em descobrir o Brasil. O que eles estavam interessados é dar a volta ali pelo sul da África e atravessar para ver se eles encontravam um rei cristão na Etiópia. Só que como eles não encontraram, na verdade eles encontraram esse rei. E a ideia era que esse rei, o sonho deles, né? Que o rei fosse rico e que ajudasse eles. Mas não foi isso que aconteceu, porque esse rei não era rico, esse rei não tinha império, não tinha nada. E, porém, Portugal levou o cristianismo para o mundo inteiro, inclusive no Japão. Tem um livro que eu li, eu gostei muito. Eu não sei se tem tradução para português, se chama Shogun. Eu vi que eles estavam fazendo um seriado sobre esse livro, e lá, né, é um livro do... esqueci o nome dele agora, mas eu li, que conta a história de um inglês que foi pra lá, foi pro Japão. A ideia deles era ganhar dinheiro, e o navio afunda e ele vai para lá, e ele vai conhecer a cultura japonesa. É James Clavell. Acho que é James Clavell o nome do autor. Enfim, então, quando ele chega lá, os portugueses já estão lá. Os holandeses também estão lá. Os espanhóis, os alemães. Por quê? Eles estavam tentando colonizar o Japão. Colonizar no sentido de criar um território deles. Então você tinha o mundo separado entre catolicismo e protestantismo, e eles estavam interessados em cristianizar, cada um ao seu modo, né? Os países católicos, Portugal, França, Espanha, peraí, e outros países da Europa que eram cristãos, os católicos queriam levar o catolicismo para lá, e conseguiram levar. E os países protestantes, né? Que no caso a Inglaterra, a Alemanha e Holanda também conseguiram ter uma forte influência lá. Então assim, nessa época, eles estavam muito mais interessados em achar o tal rei cristão que ia somar forças contra os muçulmanos e também levar o cristianismo para a Ásia. Porém, eles não tinham ideia, eles não tinham essa noção de descobrir o Brasil. O Brasil, bem dizer, foi descoberto por engano. Tanto que quando eles chegaram aqui na América do Sul, eles acharam que estava na África. Só depois que eles foram perceber que não estavam. Então assim, você vê a motivação dos caras que vieram pra cá. Os portugueses, os espanhóis, os ingleses. Não era simplesmente, vou lá pra pegar ouro. Claro, existiu isso também, né? O pessoal queria enriquecer com isso. Pera aí, pessoal, deixa eu só matar esse carinha. Matar? Não vou, bom, não vou matar ele porque ele tá me ensinando, é meu professor. Vou tentar derrotar ou sobreviver. Tá. Bloqueio perfeito. 5 ataque inicia. Tá, ele pediu pra esperar um pouco. O Hans aqui. Então, pessoal, você vê. O cara tá melhorando torto, hein? Vacilão. Então a gente tem essa cultura deles, dos europeus. Então é diferente eu contar todo o contexto histórico para vocês e depois falar que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E também existe uma outra versão de que os chineses descobriram o Brasil antes, e os fenícios até antes dos chineses. Mas assim, isso não importa muito, porque quem trouxe a civilização para as Américas foram os europeus. Então não adianta a gente tentar reescrever a história. Naquele tempo, no período feudal europeu, a China tinha uma marinha imensa, era a maior marinha da história até então. E eles sabiam onde estava a América do Sul, só que eles não queriam vir para cá. Então, bem dizer, isso aqui era para ser um
um local chinês, né? Mas Portugal trouxe para cá a influência cristã e a influência ocidental. Não só a Europa, mas como a Espanha, a Inglaterra, né? A Holanda, a França. Todo mundo teve uma Good. importância aqui, né? Todo mundo que eu digo na Europa. Not bad. E foi assim que eles descobriram o Brasil. Através de um erro de cálculo de navegação. Wrong. E depois isso se tornou uma coisa muito interessante para a coroa portuguesa. Porque era um mundo inexplorado. Ninguém nunca imaginou que existia alguma coisa além do mar. Not like that. Além daquela direção, né? Do ir para o sul da África. Para chegar até a Like Ásia. Então eles tinham essa ideia. very good. Fine. Aí consegui, esquivei. Fiquei falando aqui com vocês e Never take your eyes Embora. off your opponent. To see a strike Era before muito you get diferente. properly started. essa história é real. Porém, para você entender ela, você tem que ter uma noção do que é ficção. É diferente de eu colocar uma informação para vocês e falar, olha, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e não contar a história. Por exemplo, todos eles. Não sei se vocês já leram Os Lusíadas, que conta a história do Vasco da Gama, que navegou pela África. Ah, that's it. Ele levou, né? O mundo português e tal, né? Porém, ele tem duas versões, né? A versão herói, versão heróica, e a versão em que ele era um facínora, porque ele também cometeu muitas coisas erradas. Então, assim, quando você começa a entender o personagem, esquivar, move para o lado, para trás, pronto. Quando você começa a entender o personagem, você vê que ele não é um esquema. You raise É isso que eu quero chegar a esse ponto. Então, se nenhuma história, ela pode ser esquemática o suficiente. Pode ser esquemática exageradamente, porque ela vira só uma informação. Agora, quando ela é RT, tá? Aqui eu vou ter que enganar ele, né? Wrong. Pera aí, errado. No, not like that. Not that. No, that's not it. Wrong. Pera aí. Aí quando eu for atacar, eu tenho que enganar ele. É finta, né? Malandragem. Todo brasileiro conhece aqui. Porque nunca driblou ninguém no joguinho no futebol já All morreu right. por dentro. Not bad. Wrong. Errei. Não, acertei até. Well done. Aí acabou. Então quando a gente tenta entender Wasn't too bad. o personagem, o que levou ele a fazer as coisas, o que aconteceu com ele na história, como ele reagiu, a gente consegue ter esse plano de Talent alone won't do. esse fundo de experiência humana. Eu acho muito legal isso daí. É por isso que o The Kingdom Come é muito interessante. Aqui você não tem, por exemplo, dragões como no Skyrim. Você não tem magia, né? Você não vai ter espaçonaves como no Mass Effect, mas você vai ter um enredo muito bom, muito forte. Gráficos bonitos, né? Bom. E agora eu vou pra onde? Vou seguir o Bernardo. Campo de tiro. Oh, a gente vai tirar com arco e flecha, hein? E é basicamente isso. Vamos lá. Corre, 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 corre. Acho bem legal porque o videogame pra mim, eu sei que tem muito coach aí, tem muita gente que fala que homem não joga videogame, adulto não joga videogame, e que isso é coisa de adolescente, de criança, palhaçada, porque se você pegar jogos que tem boas histórias, vocês vão ver que é tipo um filme, ou é como se fosse uma literatura, né? E é bem legal isso aí, por exemplo, para fazer esse jogo aqui, ó, esse mundo, para fazer essa sociedade, esse tipo de jogo, a Warhorse teve que estudar muito o que era o mundo feudal da Europa. Então, quais eram os costumes? Por exemplo, quando a gente vê o carinha pegando esmola na rua desse jeito, por
Por que que ele faz isso? Porque naquela época era tolerável um morador de rua, né, um mendigo, um andante, andador, assim, ele pedia esmolas. Por que que os reis toleravam isso, de certa maneira? Porque a Igreja Católica permitia. Então você tinha uma visão muito cristã da vida. E Cristo pede, né, para dar esmola. Jesus pede isso claramente para a gente nunca negar esmola. Seja em forma de dinheiro, de roupa, né, qualquer coisa que a gente tiver em mãos. E principalmente dinheiro, né? Então nessa época da Idade Média era bem conhecido. Esse mandamento. E preservado, né? E as pessoas observavam muito isso daí. Hoje é o contrário. Então a gente precisa esse aprofundamento da história. Esse lado fictício e esse lado fático, né? Essas duas coisas, porque senão você não entende a história. Você não se envolve com ela e você não evolui. Tá, eu vou ter que treinar aqui, pessoal. Deixa eu sacar o arco. O Henry tá com fome. Isso custa um pouquinho. Eu tenho a impressão que arco e flecha, assim como arma de fogo, você não pode pensar muito. Sabe, eu tenho essa impressão, sei lá. Acho que você trabalha melhor a mira quando você só percebe e faz, sei lá. Aí acertei mais um. Boa. Acho que eu errei, né? É de certo, eu errei. Mais alto. Boa. Aqui mais baixo agora. Legal. Eu queria acertar no centro. Nossa. Horrível. I feel quite hungry. Vamos ver. That's it then. Isso é tudo, não gosto de dizer isso, mas não foi tão ruim. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Ah, o Hans não gostou, Nothing will não. come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. Eu só não entendi porque demora pra carregar a textura deles. What did you say? O Harry não gostou, não. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Um valentão que nasceu Really? You'll go no to the berço de stocks ouro. for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? E desafio. Well, Anytime. Acho que eles vão ser no soco. very well. If you defeat me, I'll give you my bow. Então o que a gente tem nesse cenário Have to pay up. dá pra perceber que eles não existem, esses personagens. Eles são fictícios, porém Then let's a get to trama é it. real. Entende? É isso que faz a diferença em qualquer história. Leiam depois do Shogun, é o do James Clavell. Vocês vão gostar. Eu não gostei da série que fizeram. Eu achei que os atores são horríveis. Aí acertei aqui um. Peraí que eu perdi o foco. Eu errei, é? Nossa, tô errando muito. Porcaria. Eu tô errando porque eu tô pensando. Eu não posso pensar. Aí, se eu não penso, eu acerto. 10 pontos ele fez. Tá que pariu. Ele ganhou. Ele ganhou. E 6. Mas tá valendo. Pelo menos eu Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. eu It seems you consegui get to keep the bow. fazer So, alguma coisa, né? Não blacksmith, foi de are you in lavada. your place now, or do you need more reminders? Importante é aprender. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told Nesse me. tempo, o que que era o nobre? No, O Hans ele é nobre. you can just Ele que pretend vai I didn't listen to you. tomar conta You de want to go Rataja with me, assim que o blacksmith? Sr. Hanish morrer. Ele vai ser o sucessor, né, no Then let's caso. go.
No caso, o nobre, naquela época ele ia pra guerra. Ele era um cara que conseguia fazer guerra, né? Diferente de hoje, né? Que os políticos não saem do apartamento por nada, então. Opa! Calma, mano. Ô, vamos conversar, velho. É. É, na espada. Não sei se vai ganhar de mim, velho. Pera aí que o rei tá cansado. Eu acertei uma nele, cara. Aí, desviei. Aí, pegou uma. Ixi, sangrando. É, não vai dar pra mim não, cara. Maluco, muito bom. Enganei ele. Haha. Ah! Contra-atacou. Aí, toma. Toma. You'll get what for? Ah, achei que ele tinha desistido, é. Tá bem na hora que eu fui atacar, ele tacou junto. É, pessoal, vocês viram que eu não sou muito bom nesse jogo. Acontece. Bom, a gente conseguiu perder as duas vezes, né? You still have a lot to learn. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. You can give me my money now. Tá, perdemos. É justo, né? Se apostou, tem que pagar. Tá bom. Vamos falar com o Capitão Bernardo aqui. Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well... O cara é muito mimado, né, mano? Eu acho que o cara, quando ele tem poder, ele é muito bajulado. E bajulador, cara, é foda, porque tudo que ele faz é sacanagem. Vamos lavar o rosto, porque o Henry tá tudo sujo de sangue. E o pessoal, quando você passa na cidade, eles ficam achando ruim, tá ligado? Então eles ficam comentando, cara, enche o saco. Credo, você tá horrível, não sei o que lá. Mas então, eu acho que quando o cara tem poder, ele teria que se livrar dos bajuladores dele. Mas ele não se livra, cara. Uma coisa que eu já vi é uma coisa constante na história. Quando o cara tem poder, quando o cara é muito rico, ou um político, um soldado, um general, todo mundo vai querer bajular ele, falar que ele tá certo, falar que ele é bonzão, etc e tal. E o cara assim vai e desce nisso. O cara ele esquece que ele é um humano, entendeu? E ele começa a achar um deus. E aí que começam os problemas, porque ele vai... Vou pegar comida aqui, será que eu consigo pegar assim, preso? Aí consigo. Porque o cara, quando ele tem poder, ele precisa de gente sincera e honesta perto dele. E não gente que vai bajular pra tirar vantagem. Mas enfim, cada um tem o que merece também, né? Tem gente que não quebra o olho pra isso. Principalmente na política atual, né? Então, aquela bajulação, né? Bom, aqui é o torneio. Aqui é uma arena de torneio, pessoal. Só que eu não vou participar agora. Porque eu não tenho habilidade suficiente pra aguentar um round inteiro. É bom pra ganhar experiência, porém custa uma grana, tá ligado? E eu não tô a fim de gastar. Eu quero comprar uns livros, quero aprender a ler. Sim, o Harry ele não sabe ler. Nessa época aqui não era importante leitura. A não ser que você fosse do clero. Mas aqui ele vai aprender a ler, eu quero que ele aprenda a ler.
Eu também vou fazer umas poções de alquimia para durar mais no combate. E também ganhar mais pontos, né, de habilidade. E é isso aí, pessoal.